Olá, boa noite a todos. Hoje é quinta-feira, dia 9 de julho. Veja agora os destaques de hoje, aqui no Segunda Edição. A pandemia avança no Rio Grande. Recorde de mortes nas últimas 24 horas. 45 pessoas perderam a vida. Os efeitos do ciclone e da chuvarada. Quase 5.000 pessoas estão desalojadas em 25 cidades do estado. E tem alerta: Porto Alegre pode ter enchente histórica nos próximos dias. Um resgate emocionante. Casal de idosos é salvo na Serra Gaúcha. Bombeiros enfrentaram as correntezas do rio Taquari. Veja daqui a pouco como terminou essa história. Ali é emocionante porque ela pegou e deu um beijo nele ali. E ali tu mostra todo o carinho ali, aquilo ali, sim, ela emociona. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. E eu te convido, vem com a gente. E olha, pessoal, notícia importante de agora a pouco, oficial, poucos minutos divulgada. O Campeonato Gaúcho está de volta. Reunião no Palácio Piratini com o governador do estado, a Federação Gaúcha de Futebol e também os dirigentes dos clubes decidiram. Já nós vamos saber quando recomeça as partidas. Eu vou conversar com o Jeremias Werneck, a gente vai tentar ouvir o governador, as explicações, os protocolos para assegurar aí a integridade e a saúde de todos os envolvidos, justamente aí num dia em que o estado registrou um recorde de mortes. Já a questão do Campeonato Gaúcho. Bom, segunda edição de hoje começa com um alerta. Depois da passagem de 2 ciclones no nosso estado, as autoridades estão de olho, gente, no nível dos rios aqui no Rio Grande do Sul. Na capital, uma das maiores preocupações é com a região das ilhas, lá ao fundo, lá para a região ali das ilhas, ali em direção a Guaíba. Mas não é só com a região das ilhas que está a preocupação. Vamos acompanhar a reportagem da Gabriela Lerino. A chuva parou, mas a preocupação continua. Na Ilha da Pintada, na região das ilhas de Porto Alegre, a água sobe sem parar. Alaga ruas, impede famílias de saírem de casa. São dias de aflição. Estou associando tudo, porque eu vou ter que subir algumas coisas para não perder. As próximas horas serão cruciais. Se o vento começar a soprar de sul e os rios que desaguam no Jacuí seguirem cheios, será preciso agir rápido. Quem vive esse drama há anos já sabe o que fazer. Já tiramos barco, já organizamos a casa, levantemos o que deu para levantar, né? E temos aí aguardando, vamos ver. Tomara que não encha muito, né? As ilhas começam a inundar, acende o alerta. Por isso, o nível do Guaíba vem sendo monitorado constantemente nas últimas horas. Quando passa dos 2 metros, entra no chamado nível de atenção. É difícil de acontecer, mas o maior temor das autoridades é que as águas do Guaíba possam inundar o centro de Porto Alegre. O nível do rio já está muito alto, tem toda a água nos seus principais afluentes ainda para chegar ao Guaíba. Pode trazer uma situação de cheia de grande porte para o Guaíba e talvez seja uma das 5 piores cheias da história do Guaíba. Se a previsão se concretizar e o Guaíba se aproximar dos 3 metros acima do nível normal, é estado de emergência. 3 metros, a gente aciona a Defesa Civil Municipal no sentido do muro de contenção da Mauá. Tem que acionar as bombas para que a região central de Porto Alegre seja protegida. As comportas que impedem a passagem da água vão precisar ser acionadas pela Prefeitura. As portas de ferro chegam a pesar até 8 toneladas e estão espalhadas ao longo de todo o centro da capital. Em abril deste ano, equipes do Departamento Municipal de Água e Esgoto reformaram 12 dos 14 portões. A intenção é prevenir uma falha em um deles, como aconteceu em 2015, quando uma das comportas emperrou. Nesse ano, o Guaíba quase inundou o centro, quando ultrapassou os 2,90 metros. A segunda maior cheia da história. E fica aqui toda a nossa torcida para que o vento sul
não se aproxime, não chegue aqui na região de Porto Alegre, porque o vento sul represa as águas do Guaíba. Vimos ali a Estael, vimos na reportagem da Gabriela. Quanto às famílias da região das ilhas, a gente fica sempre sensibilizado, mas é uma área vulnerável, uma área de baixada. Eu sei que muitas gerações moram ali já há bastante tempo. Não há o que fazer, é respeitar o alerta da Defesa Civil e, se for necessário, saia de casa. E olha, no Vale dos Sinos, gente, o Rio dos Sinos, no Vale dos Sinos, o Rio dos Sinos continua subindo, mesmo que a chuva tenha parado. Lá na cidade de Campo Bom, a preocupação está aí nas próximas horas, nos próximos dias. Deixa eu saber da Gabriela Lerina. E aí, Gabi, boa noite. Campo Bom aí também alerta, né, por conta das cheias. Verdade, Chemalho. Olha, vale a mesma história que vale para o Guaíba, né, para os outros grandes rios. Em função mesmo que a chuva tenha parado, os ventos acabam influenciando bastante. E acontece também que no Vale dos Sinos, hoje, o Rio dos Sinos já chegou aos 7 metros. Eu lembro que eu fiz esse alerta aqui no início da semana. Quando chega a 7 metros, há risco de inundações em vários municípios. Então, é o que deve acontecer pelas próximas horas. Infelizmente, de acordo com a Defesa Civil, mesmo que a chuva tenha cessado por enquanto, a previsão da Defesa Civil é de que o Rio dos Sinos suba pelo menos mais 25 centímetros pelas próximas horas. Felizmente, até agora, apenas 2 famílias tiveram que ser removidas de suas casas e colocadas em casas de parentes. Mas então agora todo o alerta fica para essa região do Vale dos Sinos em função da cheia do Rio dos Sinos. E isso porque, a partir da semana que vem, como já disse a Estael Cias, na minha reportagem de agora há pouco, né, Chamari, tem previsão do retorno da chuva forte aqui para o Rio Grande do Sul. Então, imagina só a situação das autoridades e, em especial, essas famílias que moram, que vivem perto de áreas com rios, né? Verdade, verdade. Gabi, obrigado. Daqui a pouco a gente volta a conversar com a Gabriela, direto da redação aqui do Segunda Edição. Tá aí, né, gente? Todo o trabalho da Defesa Civil. Defesa Civil que hoje faz 50 anos. Fica aqui o nosso reconhecimento ao trabalho de todos esses servidores estaduais, municipais, que ajudam, sim, essas famílias a resistirem a essa questão do tempo e como tem sido rotineira a questão das enchentes e das tempestades nos últimos anos, né, gente? E olha, no Vale dos Vinhedos, estou falando lá da Serra, os moradores se preocupam com o impacto da chuvarada. No município de Santa Teresa, o rio Taquari subiu mais de 17 metros. Quem conta pra gente é o Guilherme Fadanelli. O tempo seco trouxe alívio para as famílias atingidas pelo temporal. Em Santa Teresa, a manhã de sol serviu para limpar as casas invadidas pela cheia do rio Taquari. Então a gente vai limpar, acabar limpando as lojas, fazer limpeza, ver o que dá para aproveitar. Na quarta-feira, o rio subiu mais de 17 metros e a água invadiu 3 quadras para dentro da cidade. 210 pessoas ficaram desabrigadas. Nós estamos a 1 quadra das margens do rio Taquari e aqui dá para ver o quanto a água avançou. Ali nas paredes a gente vê como o rio subiu e aqui nesse ponto chegou inclusive a água a bater no teto dessa farmácia que teve perda total. Segundo os moradores, essa foi a pior enchente da história de Santa Teresa. Pelas ruas, muita sujeira e lama. Nas calçadas, armários, sofás, geladeiras. Tudo perdido pela força da enchente. Na pousada do Juliano, a água chegou ao 2º piso. Eletrodomésticos, TVs, móveis ficaram boiando. A casa chegava assim, a balancear assim, foi uma loucura. Uma coisa assim que Santa Teresa jamais vai esquecer. Nós estamos precisando de auxílio, muita gente perderam todos os móveis, tudo dentro de casa, as farmácias, as lojas. Nós estamos precisando de ajuda. No momento de tantas perdas, é a solidariedade que vai ajudar na reconstrução de Santa Teresa. Depois de terminar de limpar aqui, ajudar os vizinhos que tiveram muito mais perdas, né? Porque subiu até em cima da casa deles. Essa é a postura de empatia, de se colocar no lugar do outro. Fica aqui o nosso apelo para que os gaúchos estendam a mão à solidariedade, né? Quem está enfrentando essa questão toda da enxurrada e do frio, abra o armário, tire alguma coisa, algum móvel para ajudar essas famílias. A Defesa Civil concentra toda essa ajuda. E olha, a gente vai falar agora de um recorde triste, negativo. O Rio Grande do Sul bateu um novo recorde de mortes
por Covid-19. Foram registrados 45 óbitos, 45 vidas que perderam a batalha por coronavírus e mais 1.015 novos casos nas últimas 24 horas. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, gente, exatamente um mês atrás, 30 dias atrás, essa marca era 4 vezes menor, com 11 mortes em 24 horas em um dia, um recorde realmente preocupante. Recorde a gente associa a situações positivas, nesse caso não é nada positivo. Ainda falando desse assunto, tem relação, tem ligação direta. Uma informação importante sobre o futebol. O Campeonato Gaúcho já tem data oficial para volta. Deixa eu saber do Jeremias Werneck, que está em home office, acompanhou essa reunião, os bastidores. Já temos as explicações, Jeremias, para essa data afirmada e as razões aí que levaram o governo a liberar o futebol. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Amário. Boa noite para todo mundo que está com a gente aí na segunda edição. Olha, foi uma reunião rápida, viu, no Palácio Piratini, entre o governador Eduardo Leite e a Federação Gaúcha de Futebol. Menos de meia hora, a federação ouviu do governo do estado que o gauchão está liberado. 23 de julho, bota na tua agenda aí, 23 de julho, Chamalho, uma quinta-feira, vai ser retomado o Campeonato Gaúcho. O argumento do governo do estado para essa contradição, justamente pelos dados que você estava botando aí antes para a gente na tela, de que o Rio Grande do Sul está registrando esse recorde negativo, é que o protocolo dos clubes e da federação ele é muito robusto do ponto de vista sanitário. E ele dá condições para os jogos serem realizados com portões fechados. E a gente vai voltar ao Campeonato Gaúcho com uma rodada cheia de clássicos, Chamalho. A gente tem Caju, Juventude Caxias, em Caxias do Sul, tem Grenal no Beira-Rio, Grenal no estádio Beira-Rio, tem Brasil de Pelotas e Pelotas lá em Pelotas, e tem também o clássico do Vale dos Sinos, Novo Hamburgo e Aimoré de São Leopoldo. E essa rodada ainda vai ser complementada com Ipiranga Esportivo e também com São Luís e São José. Todos esses jogos, portões fechados. Vamos fazer o seguinte, Amália, vamos ouvir o que o governador Eduardo Leite fala sobre a volta do campeonato. Vamos lá, atenção. O que nós queremos aqui, na parte do futebol, é justamente demonstrar para a população, a partir dessa atividade que move as paixões, né, de tantas pessoas, de que com cuidado, com protocolo, né, com todos os cuidados sanitários que são robustos nesse conjunto de regras que estão ali estabelecidos, a gente pode se aproximar de um retorno à normalidade. Mas é importante dizer, não é volta ao normal. 130 dias, exatamente 130 dias depois da paralisação, o Campeonato Gaúcho vai voltar. Uma outra informação sobre o futebol, tá, Chemali? O Campeonato Brasileiro também é oficial, começa em 9 de agosto e vai até 24 de fevereiro. O que isso importa, além da situação para Grêmio e Inter, Chemali, é que amanhã vai haver uma reunião entre a federação e os clubes do Gauchão, porque muito provavelmente o Gauchão vai ter que mudar a final, que hoje está marcada para ida e volta, 2 jogos. Provavelmente o Gauchão vai ter uma data só para a final, por conta da volta do campeonato. Da volta não, né? Do início do Campeonato Brasileiro. Do início, exato. Aliás, do início do Campeonato Brasileiro. Jeremias, clássicos nesse retorno do Gauchão. Uma partida no Beira-Rio, por exemplo, um Grenal. Além das duas equipes, de todos os funcionários, da imprensa, em média, quantas pessoas vão poder estar no estádio trabalhando, porque o público vai estar em casa, né? O protocolo da federação fala em 200 pessoas. Não haverá acesso para os veículos de imprensa, tá? E haverá um número reduzido de dirigentes e de profissionais dos clubes. E o protocolo da federação sugere que os times não usem o vestiário no intervalo e depois da partida, que eles já cheguem fardados, prontos para ir para o jogo e que não fiquem nos vestiários para evitar aglomeração, Chamado. Tá certo. Jeremias Werneck, obrigado pelas informações, meu amigo. Uma boa noite. A gente retorna amanhã com Jeremias, o futebol, as repercussões do Campeonato Gaúcho do retorno amanhã às 11h40 no SBT Rio Grande com o André. Olha, tem um recado importante. Nesta semana, nós começamos uma campanha que vai incentivar a economia local, pois, quando compramos localmente, fazemos o dinheiro circular, ajudando a desenvolver a região. Aquele comércio que precisou se reinventar e buscou novas alternativas para atender a população, aquele serviço criado para facilitar o acesso dos moradores, ou até mesmo o produtor local que modificou o seu negócio para não deixar de oferecer seus produtos. A gente já viu que a criatividade não tem fim nesse momento.
Portanto, queremos que você nos conte a sua história ou a história de alguém da sua região. Vamos compartilhar os bons exemplos de quem não mediu esforços para manter seu negócio ativo, gerar empregos, renda e fortalecer a economia das nossas regiões. Entre lá no nosso Facebook, no post da campanha e nos conte essas histórias. Nós mostraremos algumas delas aqui no SBT. Economia local que faz a diferença. Uma campanha do SBT em parceria com o Sicredi. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, gente, tá aí as imagens, a situação das cheias em Montenegro e no Vale do Taquari. E ainda um resgate emocionante de 2 velhinhos lá na Serra Gaúcha. A gente já volta. Voltamos ao vivo com a Segunda Edição para todo o nosso estado. E olha, pessoal, o Rio Grande do Sul segue em alerta para a cheia dos rios. A Defesa Civil aqui, gaúcha, contabiliza mais de 4.200 pessoas fora de casa. A matéria é do André Rosseto. A água avançou rápido durante a madrugada e Montenegro, a 70 quilômetros de Porto Alegre, amanheceu assim. Moradores ilhados à espera de um barco. A Polícia Militar passou nas casas para oferecer ajuda. A gente não esperava, né, que ia vir tão grande assim. Mas estamos aí, na luta, né? A partir desse nível, 8 metros de altura, as enchentes aqui em Montenegro são consideradas de grande porte. Como a gente pode ver, as águas do rio Caí já chegaram no centro da cidade, onde nós estamos agora, e atingiram pelo menos outros 4 bairros. Misael, a esposa e a filha de 3 meses acordaram assustados. Eu acordei de manhã, olhei para cá, assim, não acreditei, assim. Faz quase 10 anos, né, a enchente alta que teve, né? A família decidiu não sair de casa e agora vive a expectativa de que tudo volte logo ao normal. E ela já começou a descer um pouco, já. Tem uma marcação ali no vaso de flor, ali já está um pouquinho mais baixo, já. Em Lajeado, a população vive as consequências da maior cheia do rio Taquari em 64 anos. O nível da água passou de 27 metros, 14 acima do normal. 700 pessoas tiveram que sair de casa. Em Colinas, na mesma região, um morador segue desaparecido. Olha, pessoal, eu sei que o problema do momento agora são as cheias, né, a questão das enxurradas, mas a gente viu ali algumas imagens, pessoal, a gente ainda continua na pandemia. É máscara, álcool gel, mesmo das famílias que foram retiradas pela Defesa Civil estão em ginásios, enfim, não esqueçam das regras de proteção à sua saúde. Máscara, álcool gel, para a gente superar essa pandemia juntos e tocar a vida à frente depois que tudo isso passar, e vai passar. Bom, agora a gente tem um resgate daqueles de arrepiar, emocionante. Um casal de idosos, lá na pequena cidade de Santa Teresa. Olha, gente, foram muitos salvamentos do Corpo de Bombeiros, mas esse chamou atenção demais. O casal ficou isolado, sem luz, em casa, hein, Gabi? Conta pra gente, final feliz dessa cena angustiante para eles no início, né? Verdade, que medo, já pensou, Nossa, né? Gente. Esse aconteceu, então, o Corpo de Bombeiros de Bento Gonçalves foi acionado para poder ajudar nesse resgate de um casal de velhinhos. Um senhor de 91 anos acamado e essa senhora que tem dificuldades de locomoção. A casa deles ficou completamente inundada e eles não tinham como sair de lá. Então, o Corpo de Bombeiros conseguiram chegar até a residência e conseguiram retirar esses 2 velhinhos. E aí, foi muito legal, sabe por quê, Chamali? Os bombeiros contaram que durante todo esse trajeto, claro, muita tensão, mas que eles foram conversando para que eles fossem se acalmando, foram dizendo para eles que tudo ia dar certo e aí foi transcorrido de uma maneira perfeita esse resgate, com muita atenção, obviamente, né? Vamos ouvir como foi, então, nas palavras do bombeiro Tiago. Vamos lá. A parte que mais emocionou foi no final quando a gente foi entregar o casal para a equipe da resgate. Então a senhora, ela pegou e pediu para ver o esposo, para ver como é que ele tava. E ali sim, ali é emocionante, porque ela pegou e deu um beijo nele ali, e ali tu mostra todo o carinho ali, aquilo ali sim, ela emociona. Arrepiou aqui. Nossa, Gabi, 91 anos tem um idoso, né, o senhor.
Dá para dizer quase mais de 70 anos de união, né, Gabi? Provavelmente, né, Chamali? Final feliz para esse casal, boa, né? Esse casal de velhinhos que estava ilhado lá em sua residência e teve aí, graças a Deus, a ajuda desses anjos, né? Que são os bombeiros que vieram para fazer esse resgate e contar essa história emocionante para a gente em meio a essa pandemia, toda essa crise, essas enchentes toda, ter uma história dessas para deixar o dia um pouquinho mais leve, se é que é possível, né, Chamali? Com certeza. Tá certo. Gabi, obrigado, uma boa noite para ti, até amanhã, tá aí a bravura. Barreto, parabéns a todos os bombeiros lá de Bento Gonçalves. Tá aí o exemplo, né? O exemplo de união, né? Até aí, ó, em situações extremas, que é a de perder a vida, né? Parabéns para esse casal que superou com tudo isso. Hoje está num local bastante seguro. A todos uma ótima noite, obrigado pelo seu carinho. SBT Brasil, na sequência, amanhã a gente está de volta às 11h40, tem o André com o SBT Rio Grande. A gente se fala às 7h20 da noite.